Sejam todos bem-vindos. Aula 18, cilindros, 2026. Hoje é dia 19 de janeiro. Hoje vai ser cilindros. Página 23. Vamos trabalhar com essas coisas aqui, de uma forma rápida e dinâmica, porque já aprendemos isso daqui. Aqui tem um cubo, numa caixa, na verdade. E aqui tem um círculo. Não dá para ver direito esse círculo. Teria que pintá-lo. Aí vocês vão visualizar melhor. Eu pintei vários materiais para vocês visualizarem melhor, mas eu falei nisso daqui. Eu não tinha visto como ele ia aparecer. Mas agora já dá para ver, né? Como ele aparece. Tá aí. Tem um círculo dentro de um quadrado. Basicamente é isso. Significa que se eu deixar em perspectiva, fica mais fácil visualizar isso daí. É o significado que eu quero falar. Não peguei água, então tem o perigo do meu pincel estragar ou não. Vamos lá. Olha para esse amarelo. Tem um quadrado e um círculo. Quando eu inclino ele, esse círculo vira uma elipse. Tá vendo o círculo? É uma elipse. Olha de mais perto. Quando eu chego mais perto, olha a linha do quadrado. Ele fica mais inclinado. Quando eu vou mais longe, a linha fica mais paralela. Vamos virar em diagonal? 45 graus. Agora eu vou inclinar. Mesmo que eu seja 45 graus e aqui fica uma diagonal, a elipse continua perfeita. Vamos aproximar. Agora vocês têm dois pontos de fuga melhor. Aqui fica menor, ali fica maior. Percebe? Então, está em perspectiva. Mas a elipse continua perfeita. Olha ali. Ela continua formando perfeitamente uma elipse. A elipse não deforma, mesmo que o quadrado fique deformado com a perspectiva. Outra coisa. Quando eu inclinei o círculo para cá, a elipse ficou nessa forma aqui. Nesse sentido. Se eu inclinar para lá, a elipse vai para o outro sentido. Vamos chamar a atenção para uma coisa. É uma linha. Bem aqui, ó. Esta linha a gente chama de diagonal. Ela passa para o centro e é a maior linha do círculo. Como é um círculo, eu posso fazer várias linhas, posso fazer infinitas linhas. Eu posso fazer, por exemplo, nesse ângulo aqui. Esta é uma diagonal também e ela está a 90 graus. Se eu colocar meu dedo neste eixo aqui, girar nesse sentido, esta diagonal aqui vai reduzir de tamanho. E olha uma coisa, quando eu deixo bem perto, ela fica um pouco menor. E aqui fica um pouco maior. Essa linha é chamada de raio que vai até o centro. Mas esta linha fica igual a esta. Quando eu distancio, esta linha fica quase igual ao tamanho desta. Quando esta linha fica o mesmo tamanho que esta, a gente chama de isométrica. Quando esta linha fica maior e esta menor, nós chamamos de perspectiva com ponto de fuga. Agora quero que repare uma coisa. Aqui tem uma elipse. Mas dentro tem uma elipse. E essa elipse de dentro acontece a mesma coisa. Esse diâmetro é maior e este é menor. Ó, viram? Quando eu inclino e fica totalmente de frente, agora esse diâmetro tem o mesmo tamanho que esse diâmetro. Há alguma dúvida sobre isto? Está bem claro isto? Este é um princípio complexo, que eu falo de uma forma fácil, mas não é fácil de entender se não for demonstrado deste jeito. Isto é a observação. Olha, se eu inclinar agora em torno desse diâmetro, ótimo, Mélio, aqui fica menor e aqui fica maior. Ou seja, esse eixo que manteve o mesmo tamanho antes,
Agora reduziu. Boa! Se eu fizer bem no meio o diâmetro, será um diâmetro do mesmo tamanho. Como eu disse, eu posso fazer infinitos diâmetros. E se eu fizer bem no meio, agora eu tenho 8 diâmetros. 1, 2, 3, 4. 4 diâmetros. 8 raios. Eu falei errado, tá? Raio é a distância do centro até o perímetro da circunferência. Isso é o raio. Então, isso é um raio, isso é outro raio, isso é outro raio. Diâmetro é esta linha aqui. Tudo o que acontece nesse círculo aqui, proporcionalmente, porém menor, acontece no círculo de dentro. Agora veja uma coisa. Eu vou pegar este diâmetro aqui, ó. Pus o dedo nesses dois diâmetros. Agora eu vou rotacionar. Nesse momento, esse diâmetro mantém-se no mesmo tamanho, mas olha, ele está inclinado na tela do celular, percebe? Ele está a 45 graus. E esse está a 45 graus para lá. Porém, esse ficou menor. E os outros de antes? Olha só. Está aqui e está aqui. Percebe? Eles ficaram inclinados em forma de X. Olha. X. Eu vou desenhar isso daqui para vocês perceberem melhor. Vamos desenhar isso. E para isso, eu tenho que deixar ele numa superfície. Assim. Vamos lá. Assim, né? Vamos desenhar. É esse desenho que vocês têm que pensar. É isso daqui a novidade. Acreditem, eu estou explicando, parece fácil, mas não é. Quando forem desenhar, vocês vão perceber. Boa noite, Leia, e boa noite, Carmen. Só gente cabeça aqui. Vamos lá. A distância daqui até aqui, esta linha que eu estou desenhando, é o diâmetro, que corresponde a esta linha aqui, que é o eixo maior que vocês estão vendo. Olha, daqui até aqui, vamos ver, esse aqui, né? Deu até essa rodela, viram? Se eu virar, ó, virei, ficou para essa rodela. E se eu virar para cá, ó, ela ficou menor. Estão vendo? Esse é o eixo menor. Então, o eixo menor ficou desse tamanho. E os dois outros eixos que estão nesta inclinação, não vai ser 45 graus em relação a elas, que está em perspectiva, vai estar nem tão grande quanto esta e não tão pequena igual esta. Mas qual o tamanho? E essa é a complicação. Para resolver isto, eu tenho esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse ponto. E voltamos àquela aula de exercício de elipses, a aula número 3, se eu não me engano. Vamos ver, ó. Aula de curvas, aula de elipses, aula 3. Não está na câmera, não dá para ver? Mas acreditem, está aqui, está escrito dia 4, aula 3, elipses. Está gravado no YouTube, é o exercício. Posicione no eixo menor a caneta. Segurem aqui. Ó, tá no mesmo sentido. Faça um movimento de giro conforme a gente teve aquela aula. E esse giro vai ter que passar por esse ponto, por esse ponto, por esse ponto, por esse ponto. Assim, numa brincadeira de giro. Deste jeito. Quanto mais fluido, melhor. Agora veja. Aqui tem uma largura. Ó, assim. Tá vendo? Largura, largura. É a largura desse disco. Aqui tem a largura igual. Aqui igual. E aqui igual. Se quiserem fazer com perspectiva de ponto de fuga, a distância daqui até aqui é menor, aqui é maior, e esta linha iria para baixo. Mas estamos fazendo em isométrica. Esqueçam o que eu falei agora. Isso a gente pensa depois. Vamos pensar só na forma mais simples. Eixo maior, eixo menor. Esta linha tem o mesmo tamanho que esta, que tem o mesmo tamanho que esta, tem o mesmo tamanho que esta, e tem o mesmo tamanho que esta. Eu faço esse giro, puxando a mão e fazendo a mesma coisa assim. Certo? Agora o que temos? Isso aqui, ó. Isso que nós temos. Ó, ó. Olha, olha. Só que tem uma bolinha dentro. A brincadeira é, se você conseguir fazer o mesmo elipse que tem aqui, aqui dentro, no tamanho proporcional, você já fez esse disco aqui. Assim. De nada, Tião Moara. Por favor, se alguém falar alguma coisa e não responder,
Quem estiver aqui, das 41 pessoas, me avisa. Ó, o cara falou uma coisa lá, você nem leu. Se eu falhar, eu não falei até agora, mas se acontecer, vocês me ajudam. Isso chama-se redundância. Quanto mais redundante formos, menos a gente falha. Certo? Então me ajudem aí. Não quero deixar ninguém sem resposta. Ok? Bom, eu falei que a caneta tem que estar na direção do eixo menor. Quero mostrar uma coisinha para vocês. Se eu pegar esse daqui. Ó, eu esculpi isso aqui para essa aula. Agora eu vou destruí-lo. Apertando aqui. Feito. Tá aí. Olha que legal. Eu não pus no ponto certo. Está fora do eixo. Foi uma falha. Veja. Se eu virar assim. Olha. O eixo menor está na mesma direção desta linha. Viram? Se eu virar para lá. Tá vendo? Eu estou girando na rotação do eixo maior aqui, da diagonal maior. Esta linha que eu furei errado, ó, na lateral dessa linha, tá na mesma linha que essa daqui. Ótimo! Tá bom, Mero? Então você está entendendo bem isso aqui. Vamos virar. Agora deixa eu ver se. Depois você falando que está prestando atenção, quero ver se alguém falou alguma coisa. Não. Estamos dentro. Se eu virar esse eixo para lá, ó, no mesmo eixo, mas para o outro lado, esta linha vai estar no mesmo sentido do eixo menor. Se eu girar nessa direção, segurando esse eixo de 90 graus, esta linha vai ficar no eixo maior e esse vai estar na direção desta linha. O que eu estou dizendo é que esse é o eixo menor. Se eu fizer qualquer coisa para cá, se para ser 90 graus aqui, ele vem nessa direção aqui, ó. Se eu virar a elipse, ó, o eixo menor está aqui, o centro está aqui, aqui está o eixo maior, tá vendo? O eixo menor está aqui. Esta linha vai estar na mesma direção desta, que vai estar na mesma direção desta, e isso daqui vai estar aqui. O que significa? Olha o que significa. Vou fazer uma caixa, que a gente já treinou cubos, então a gente sabe fazer caixas. Aí. Vou fazer uma caixa aqui, né? Olha a caixa. Vertical, vertical, vertical. Agora eu vou pôr uma roda bem aqui. Então eu faço uma caixa para pôr a roda. E eu vou pôr uma roda bem aqui. Eu faço uma caixa para pôr uma roda. E ela tem que ter o mesmo tamanho aqui que aqui. Aí está. Eu faço uma diagonal aqui. E eu faço uma diagonal aqui. Como esse tem o mesmo tamanho que este, e ele está em perspectiva, perceberam que essa diagonal ficou menor e esta maior? Agora eu vou fazer isso aqui assim. Encostar um ponto aqui e um ponto aqui. Agora eu vou fazer isso daqui assim. Encostar um ponto aqui e aqui. E aqui. Pronto. Agora eu pego a caneta no eixo menor e faço assim, ó, que vai encaixar aqui. Agora percebe que esta linha está na mesma direção desta linha aqui? Olha, isto não é coincidência. Boa noite, Silvana. Isto não é coincidência. Olha como ficou a elipse. Vamos pegar a caixa. Veja. Vamos ver se consigo... Ah, não, já sei como segurar. Seguro com esta mão assim. Vamos ver se dá certo. Pronto, consegui. Agora eu consigo. Colocar na mesma perspectiva, ó. Mesma perspectiva. Legal. Consegui. Ótimo. Esta linha está na mesma direção da outra linha. Viram? Se eu empurrar para trás, essa roda está bem aqui. E aqui, ó, entre esse canto e esse canto tem o eixo menor. Então, encosta aqui, ó. Encosta aqui e aqui. E aqui tem um espaço. Encosta aqui, aqui e aqui.
E aqui, ó, tem um espaço imposto. Ó, aí está. Viram? Do outro lado, mesma coisa. Certo? Percebe que esse aqui parece inclinado em relação ao quadrado? Ele está assim, não está? Ele está desse jeito assim, ó. Viram? Ele está virado para baixo. Vamos desenhá-lo? Ó, ele está vindo para cá. No eixo menor. Então, se eu pegasse essa linha paralela, colocasse encostado aqui, ó. Aqui bateria na diagonal aqui, certo? Essa bateria na diagonal. E essa aqui seria a outra diagonal. Opa, aqui, ó. Isso eu tenho que fazer de novo para vocês entenderem o que eu fiz. Ela estaria indo para baixo. Assim. Viram a ideia, né? Então, digamos, esse aqui estaria vindo nesta inclinação, que é diferente da outra caixa. Agora, olha, essa linha está paralela a esta. Aqui eu poderia fazer isso, ó. Na mesma direção. E essa aqui, ó, na mesma direção. A gente vai ver isso de novo em estudo de isométrica. Viu? Tá para baixo. Lukács, CPX é o que você quiser. É o que você quiser. O que você quer que seja? Pode ser um exaustor com ventiladores, pode ser um ar-condicionado, pode ser um carro, pode ser o que você quiser. A nossa intenção aqui é dar ferramenta para você fazer disto o que você quiser. Eu não sei o que é, eu nem pensei, eu estou só preocupado em passar o desenho. Mas vamos fazer disso daí tornar alguma coisa, só para você ver. Caixa de som não, é muito fácil, né? Ó, podia ser uma carroça, né? Ó, eu vou arredondar aqui. Arredondei. Tá vendo? Já estou fazendo um carro futurista. É o que você quiser, uma caixa de som, um rádio com 2 alto-falantes, como a Mary falou. É o que você quiser. O mais importante é você saber fazer esta elipse aqui, ó. É você saber fazer esta elipse aqui. É você saber fazer essa elipse aqui. Estas coisas são o que as pessoas falham. E é por isso que esta aula é muito importante. Vamos ver uma coisa. Deixa eu pegar um celular. Será que ele está carregado? Deixa eu ver. Tem 89%. Beleza. Vamos lá. Vou fazer uma pesquisa aqui. Só um minuto. Cadê o Pinterest? Pinterest. Ó. Vamos ver. War. Tank. Acho que é tank que fala, sei lá. Entende não. War Tank. Drawing. Sei lá se é, tá? Tô chutando. Alguém escreveu o nome? Eu não ia continuar, Carmen. Eu só continuei o desenho para mostrar que é possível fazer o que quiser. Pode ser o trem de pouso de um avião. Faltou o G ali. G. Ó. Aqui tá. Podia ser um tanque de guerra, era só colocar mais rodas. Eu peguei o tanque de guerra por isso mesmo. Para mostrar as possibilidades. Peguei este. Ok. Vamos ampliar. Dá para ampliar? Antigamente dava. Tá, vamos baixar. Ah, deu aqui, ó. Essas elipses vêm nessa direção, o eixo menor. E essa direção é a direção da lagarta, tá vendo? Ó? Bateu, bem certinho. Vamos ver uma outra numa outra perspectiva.
Vamos ver numa outra perspectiva. Ah, essa é legal. Esse não, tá? Ah, essa aqui, ó. Está bem bonito. Aí, deu certo. Olha só a elipse. Eixo menor. O eixo menor vai nesta direção. E essa direção bate com a direção desta linha, com a direção das lagartas. Viram? Funcionou de novo esse Panzer. Então, a direção quem manda é isto. Bom, olha isso daqui. Se eu viro assim, como desenhar isso daqui? A pergunta é, ou desse jeito assim, virado assim, como desenhar esse negócio virado assim? Olha, esse vem nessa direção, esse vem nesta direção. Esse é o eixo deste, certo? Esta linha vem para cá, esta linha vem para cá. E esse daqui vem nesta direção, esse daqui vem nesta direção. E pronto. Aqui, ó, a elipse segurando a caneta nessa direção, a elipse segurando a caneta nessa direção, e aqui já está feito este. Esse vem para cá. Esse vem para cá, né? A elipse vindo nessa direção, a elipse vindo nessa direção, e uma coisa que aparentemente é muito difícil de fazer, começa a ficar fácil. Aqui é maior, né? Assim. E tem mais esta, que vem nesta direção. Caneta preta. Ó. Uma coisa que é muito complicada para se fazer, fica fácil. Teoricamente, já sabe como fazer. A prática que complica. Vocês têm que voltar ao exercício 3 para fazer os exercícios. É real. Ó. Ele vem nessa direção. Nesta direção, certo? Então é igual esse branco que colocamos nessa direção. Lembra? Esta linha é a direção do eixo menor. Eixo menor, direção do braço que vocês forem fazer, da perna, do carro, da roda, da flor. É essa direção, ó. 1, 2, 3. E pronto. Vou pegar uma caneta mais grossa aqui, deixa eu ver. Será que essa está funcionando? Vamos ver. Não. Eu tinha preparado tudo, mas eu tirei daqui, embora tem que pôr de novo. Aí eu me perco total. Até funciona. Tem que pôr mais tinta nessa caneta. Aí, mais grossa ainda. Eu tinha separado mesmo. Acho que é essa aqui. Achei. É esta, ó. Assim. Na mesma direção, é a mesma elipse, entende? Elipse menor, como a gente já aprendeu. Nunca tiro dessa direção a caneta. Nunca tiro, ó, a retinha. Aqui a elipse, ó, uma elipse pequena. Daí vocês ligam isso daqui. Obrigado, valeu. Jonathan, você tá aí. Eu quero que pareça fácil. Como eu falei, o que eu estou mostrando para vocês não é fácil. Mas eu tento fazer parecer fácil. A minha função é dar aula para vocês. Muito obrigado pelo coração. Mas não é fácil, tá? Bom, mais um exemplo. Até vocês pegarem bem. Olha este. Eu posso virar assim ou assim. O que me importa é... Vamos fazer assim, ó, desse jeito. Me importa saber qual é o eixo menor. E o eixo menor é este. Não, é este. Achei! Aqui é menor, ó. É aqui que é menor. Aqui é maior. Então, eu já sei. O eixo menor, opa, vamos pôr aqui para vocês verem. Aí, ó. Está nessa direção. E o eixo maior está nessa direção. Só que isso daqui não está na direção de nenhum eixo. Ele está nesta direção.
Então tá. Então ele está vindo para essa direção. Mas aqui, ó, eixo menor, eixo maior. E aí está. Lembra? Eixo menor, isso aqui desce na direção do eixo menor. Esse daqui vai naquela direção. E esse daqui vai naquela direção. Agora, olha que legal. Esta reta está assim. Eu coloquei aqui. Então, essa aqui tem que estar na mesma direção. Vamos reforçar? Peguei a caneta errada, era outra. É assim. Um pouco maior assim, né? Ó, aqui é a curva. É curva assim, né? Aqui, ó, a bolinha seria aqui, mas eu desço, como ensinei, no eixo menor. E faço aqui embaixo. A gente vai ver isso depois. Isso daqui, ó, eu faço aqui embaixo. Tá vendo, ó? Bem ali. E ele vai ficar assim. Fica fácil quando a gente entende os princípios. Com bastante treino se torna menos complicado. É isso aí, Mary. A frase é essa. Por isso a gente está fazendo várias vezes. Isso parece fácil, mas não é. Próxima. Ah, estou falando as coisas erradas. Esse aqui e esse daqui. Olha esse. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. É sextavado. Então, aqui está. Vamos deixar isso aqui em perspectiva, né? Deixa eu colocar aqui assim, ó. Assim. Pronto. Assim que a gente vai desenhar. Deixa eu ver. Eixo menor. Opa. Vamos virar assim. Para já aproveitar o desenho que eu estou fazendo, ó. Eixo menor nessa direção. Eixo menor nessa direção. Eixo maior nessa direção. Eixo maior nessa direção. Então, ele está assim. E ele é sextavado. A gente vai rever isso quando estudar flores. Como desenhar flores. Agora, veja. Desço esse daqui nessa direção e esse nessa direção e faço o redondo novamente. Porém, ele é sextavado. Bom, eu coloquei esta linha horizontal. Tá? Assim. Na arte, vocês têm que aprender a dividir em 2 e em 3. O resto dá um jeito. Nós vamos fazer uma projeção. E aqui eu vou fazer um círculo. Assim. Esse eixo é o eixo maior. Eu vou repetir esse eixo aqui nesse círculo. Tá aí. Aqui é o centro. Eu vou dividir esse arco em 3 partes. Lembra a proporção? Aula de proporção. Dividir em 3. E agora eu repito. O que eu tenho? Um hexágono. Tem que aprender a dividir o arco em 3. Isso você tem que treinar. Nós já fizemos essa aula de proporção, de divisão. Vão lá e treina. Eu falei assim, vai ser muito útil. Treinem, treinem, treinem. Eu insisti, tá? Eu insisti para vocês treinarem. Para chegar aqui, tem que ter isso daqui antes. E agora? E agora eu puxo, tá vendo que aqui eu puxei a linha assim, aqui tem a lateral? Eu puxo a linha assim, olha só, aqui bateu aqui também. E aí bateu aqui, ó, e encostou ali. Mesma coisa. E agora é só fazer linha reta. Liga esse ponto com esse ponto com esse ponto com esse ponto com esse, e vai ligando. Tá aí. Na verdade, esse aqui era menor, né? Era até aqui. Beleza, desculpem o erro. Aqui, ó, mesma coisa. Ó, vocês já acabaram de fazer um hexágono em perspectiva. E aqui, ó, é só fazer várias linhas assim. E pronto. Já estão fazendo isso daqui em perspectiva. Esse aqui era menor, tá? Eu errei aqui no desenho. E arredondado, certo? Bom, tá aí. Vamos lá. São 19h36, estamos indo bem? Eu acho que sim. Então, podemos complicar mais um pouquinho? Olha para isso aqui. Isso é de bicicleta. Se a gente coloca ela assim, colocar ela assim agora, em uma posição diferente de tudo que a gente fez, nessa direção. Ela está indo nessa direção, ela está indo nessa direção. Então, pega a caneta aqui
e faço uma volta assim. Sendo que, aula de simetria, a distância daqui até aqui tem que ser igual aqui até aqui. Na aula de simetria, nós desenhamos taça, vaso, desenhamos copo, garrafa em perspectiva. A gente está aplicando aquela aula. Agora coloca para cá, faço a mesma coisa. Agora vamos lá. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu vou dividir em 8 partes. Eu posso dividir aqui se eu quiser. 8 partes. Daqui até aqui divido no meio. Se quiser eu posso colocar um pouquinho para cá, diminuir um pouco, né? No meio, no meio, no meio, no meio, no meio, no meio. O meio do meio do meio do meio dá 8. A gente vai rever isso na aula no final desse mês. Aqui, ó. No meio, um pouquinho para lá só. No meio, no meio, no meio, no meio, no meio, no meio. Aqui. No meio, no meio do meio, no meio do meio, no meio do meio do meio, no meio do meio do meio. Pronto, dividi em 8 partes. Pegar uma outra cor de caneta. Vamos ver qual vermelha funciona. O círculo é assim. Eu vou repetir o mesmo elipse, mas tem que passar por esse ponto e por esse daqui. Perfeito. Tem que passar por esse, por esse e por esse. Perfeito. Tem que passar por esse, por esse e por esse. Perfeito. Tem que passar nesse, nesse e nesse. Perfeito. Aqui é o eixo menor, aqui é o eixo maior. Aqui é o eixo menor, aqui é o eixo maior. Aqui é o eixo menor, aqui é o eixo... Então, entende? Estão trabalhando com eixos. Quando se fizeram essa linha, se fizeram a distância do eixo maior, e quando fizeram esses pontos, vocês fizeram isso daqui, ó. Essa técnica é usada para desenhar veículos também. E também para desenhar bolacha recheada enfileirada, nave espacial, foguetes, canos. Tá aí. Bom, falando em canos, vamos piorar. Vou levantar um pouco a cana. Opa, lancei. Mais um pouco, gira, gira, gira. Vai girando. Força nesse giro, meu. Acho que levantou o suficiente? Acho que sim. Estão vendo todo o desenho? Então. Tá. Ó, dá para ver todo o desenho. Ótimo. Próxima. Aqui está a mesma coisa que aqui. Mas esse daqui é flexível. Olha. Ele flexiona. Viram? O que acontece quando vocês flexionam? Ele fica com as elipses mudando de direção. E isso complica a vida de vocês. Não é? E é essa complicação que a gente vai brincar agora. Quero ver se eu tenho um clipe, um arame. Alguma coisa para prender os dois lados. Não vou achar. Eu separei, mas eu me atrapalhei um pouco. Ah, tem um arame aqui. Ótimo. Tá aqui. Com esse arame, eu vou amarrá-lo, para ele ficar na posição que eu quero. Vamos lá. Vamos colocar aqui dentro. Aí. Agora, força. Puxa. Assim. E amarro aqui. Aí está. Vamos girar esses dois aqui. Esse também. Pronto. Tá aí. Agora tem que deixar esse aqui de pé. Como que eu faço para deixar de pé? Ah, já sei. Será que vai funcionar? Eu acho que sim. Vamos ver. Aí está. Perfeito. Vocês vão conseguir ver. Olha essa forma que legal. Boa. Vamos desenhar esse daqui agora. Aqui. Esse vai ser o último. Não, o outro tem um branquinho. É mais fácil de visualizar? Eu acho que sim. Esse é mais fácil? É. Legal. Um parapente. Esse aqui está nessa direção. O eixo menor é este e o eixo maior é este. Certo? Esse daqui, olha como ele varia, ele vira. Olha esta linha. Olha como ele segue o tubo. Aqui, ele virou. Deixa eu virar assim, ó. Fazer assim. Ó, assim. Ó como a linha branca gira e vai mostrando a direção que está indo o tubo. Viram?
Então é esse giro. Olha a elipse. Estão vendo a elipse? Como ela, ó, aqui fica redondo e aqui fica elíptico. Vamos fazer. Aqui. Então, eu penso no meio. Esta linha, eu tento ver esta linha aqui, ó. Uma linha bem no meio. Eu tento ver essa linha aqui. Porque eu tenho que desenhar, a primeira coisa que eu vou fazer, colocar mais para cá para vocês verem bem o que eu vou fazer. Assim. Pronto, vamos lá. Nós estamos vendo assim, né? Isto. Esse daqui, indo para cá, gira aqui e vai para cá. Desse jeito. Bem assim. Aqui é o primeiro eixo menor. Então é aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Eixo menor. Ó, esta linha está na linha vermelha. Veja, como eu sigo a linha vermelha. A linha vermelha está ali. Aí ela vira para lá, a linha vermelha, e vai para lá. Então, a linha branca está seguindo a linha vermelha. Vamos fazer, então. Primeira, está aqui. Caneta na mesma direção da linha. Movimento de mão. Está aí. Fazer essa daqui. Esta. Venham para cá. A linha está aqui. Movimento de mão. Agora, esse canto, eu tento seguir mais ou menos a curva disso daqui. Porque a gente vê o todo e depois faz as partes. Bem aqui. Que é essa daqui, ó. Ela está bem de frente. Então, ela está aqui, ó. Esta curva, eu faço aqui e aqui. A última, ali embaixo, é esta. Ela está vindo nessa direção. Segura aqui e faço a oval aqui. Ok. Esse daqui é o meio. Está uma linha reta. Então, aqui tem uma linha reta. E, não, essa caneta não. Aquela mais grossa que aparece melhor. Essa está aqui. A outra não aparece. Essa está aqui. A de baixo não aparece. Essa está aqui. A de baixo não aparece. Essa está aqui. A de baixo não aparece. E essa está aqui. Eixo menor. Eixo menor. Eixo menor é um ponto. Eixo menor, eixo menor. Eixo maior, 90 graus. Eixo maior, 90 graus. Eixo maior, 90 graus. Fica fácil assim, né? E assim, ó. Vamos fazer o seguinte. Daqui até aqui, divido no meio. Daqui até aqui, divido no meio. Daqui até aqui, divido no meio. E aqui, eu tento fazer uma elipse. Olha como ela fica fininha. Entende? Ó, o eixo maior. Daqui até aqui, divido no meio. Daqui até aqui, divido no meio. Daqui até aqui, divido no meio. Logo, isso aqui vem para cá. Olha como ele fica uma elipse fininha. Essa vai ser complicado. Porque, olha, daqui até aqui, o meio é aqui. Tá vendo? Ó, daqui. Tá vendo? O eixo maior desse ponto, do eixo maior. Ficou aqui. Daqui, olha a curva. Ele vem até aqui, ó. É até o círculo. Obrigado pelas duas rosas. Caramba, Francino. É Francino o nome? Peraí. Franklin Rocha. Desculpe, Franklin Rocha. Desculpa, hein? É que eu tive muito de lado a mensagem, tive que levantar. Aqui é o meio. Opa, olha só. Daqui até aqui, o meio é aqui. Olha que estranho. Se eu ligo o eixo maior, ele fica assim. Significa que aqui, ó, que vai estar a elipse. Então, aqui vai estar a linha. Olha como se consegue a resposta fácil. A mesma coisa aqui, ó. Daqui até aqui é o meio. Daqui desse ponto até esse ponto, eixo menor e eixo maior. O meio é aqui. E daqui, ó, nesta curva, desse ponto até esse ponto do eixo maior, aqui é o meio. E se eu ligo aqui, eu percebo que o eixo está mais assim, né? Só que tem que passar naquele ponto. Aí vai.
pensando sempre em elipse. Eu só faço C, mas você tem que pensar a volta completa. E tá feito. Isso aqui serve para muita coisa. Traje espacial, serve para tubulação, para canos legais, assim, né? Serve para muita coisa isso. Serve para fazer escama de dragão, que a gente vai fazer no futuro. Serve para fazer virada de peixe. Motores. Cara, é tanta coisa fazer isso daí que foge da minha criatividade de imaginar tanta coisa que serve isso. Minhoca, cobra, partes do corpo, como você falou, intestino. Muita coisa. Última coisa. Eu pintei isso daqui hoje para essa aula. Aí está. Esta é a roda das cores, mas não é a teoria das cores. Eu só quis porque eu sempre ligo uma coisa a outra. Magenta, triângulo, cian, amarelo. Então, primárias, magenta, amarelo, cian. Primárias da luz. Vermelho, verde, azul. Triângulo da primária da luz. RGB. Tá, olha essa elipse. Aqui é o eixo dela, né? Se eu viro assim, olha o eixo, ela bate ali. Se eu viro para cá, o eixo bate ali. Tá vendo esse ponto branco? Ele bate nesse eixo azul. Se eu viro para cá, a linha, ó, coincide com esse eixo. E esta linha, ela fica no eixo menor. Se eu inclinar mais, vocês podem ver que é menor o eixo, ó. Ela fica na direção desta linha do eixo menor, não é? Tá, vamos lá. Entenderam isso? Vamos pegar aqui, ó. Eixo maior, giro. Eixo menor é entre esse ponto até ali. Isso tá fácil, mas eu quero que vocês reparem numa coisa. Todas as elipses, todas as bolinhas, seguem a mesma direção. Vê? Se eu viro para cá, todas as elipses vão na mesma direção. Se eu viro para cá, boa noite, como é que você está? Você chegou tarde, eu estou acabando agora a aula. Todas as elipses ficam igual à elipse maior. Então, legal, você está tranquilo, está tranquilo. Então, significa que, se vocês fazem uma elipse qualquer, nessa direção, eixo maior, eixo menor. Vamos dividir isso daqui em 3 partes no chute. Dividir isso aqui em 3 partes no chute. Aqui está. Bem aqui, eixo menor. Na mesma direção, o eixo maior e o eixo menor do círculo da elipse maior. Eu estou tranquilo, sim. Agora veja, as bolinhas. Essas bolinhas. Se eu fizer uma bolinha aqui, ele tem que caber dentro desta linha que eu dividi, mas isso daqui, ó, o eixo maior tem que ser na mesma direção do eixo maior. O eixo menor tem que ser na mesma direção do eixo menor. Esse daqui, mesma coisa. Esse daqui, mesma coisa. Também pode desenhar roda de carros, isso daqui também, que tem os parafusos, as porcas, e pode desenhar também os monociclos. Também pode servir para desenhar as engrenagens, que cada engrenagem você pode fazer baseado nestas voltas aqui. Pode ser para fazer a corrente, porque olha, aqui está a coroa para a corrente, que o carro também tem no motor. Ó, todas elas ficam eixo maior, ó. Esta ali, ó, já errei. Perdi a atenção, né? Fica na mesma direção que esse daqui, ó. Este, eixo maior, eixo menor. Eixo maior, menor, eixo maior, na mesma direção do grande. Então, isso daqui, este, fica igual a este. Se eu virar, ele continua a mesma ideia. Viram? Vou mostrar nos carros só para encerrar, porque todas as perguntas têm que ser respondidas. Quem que perguntou foi o Romurax. Tá. Vamos para o capítulo de motos e carros e aviões. Aqui está, página 101. 101? Não, 284.
Achei. Olha, as engrenagens na direção. Ó, esse virou para cá, nessa direção. Esse está virado para cá, nessa direção. E este, ó, já está com o eixo na direção que ela vai, que é essa daqui. Pode comprar comigo, não sei. Manda mensagem para mim, a gente conversa. Olha o trem de pouso, que eu falei que dá para fazer o trem de pouso, lembra? Isso aqui podia virar trem de pouso. Tá aqui o trem de pouso. Ó, o eixo do trem de pouso vai nessa direção. Logo, é nessa direção. Olha como a elipse fica na mesma direção que esta. Agora veja, esse é trem de pouso, tá nessa direção. Assim, virado para cá. Ó, essa linha na mesma direção. Agora tá. Olha a bolinha pequena. Na mesma direção que aquela, viu? Olha, essa é de uma moto, tá expandida. Olha esse daqui. Tá vindo nessa direção do motor. Logo, ele vai. Olha como fica certinho. Olha a elipse. Funcionou muito bem de acordo com este. Então você conversa comigo. Se quiser comprar, eu já falo contigo. Olha este. Vai nessa direção. Assim. Ó, na mesma direção. Eixo. Na mesma direção. Olha, cada uma das rodinhas, elas coincidem com a direção desse motor. Olha essa roda da moto. Tá? O eixo nessa direção. O eixo menor é aqui e o eixo maior é aqui. Ó, essa linha fica na mesma direção do eixo menor. Ó como ela encaixa perfeitamente. Viu? Ó, na mesma direção. Olha do monociclo. Virar o eixo. Eu não vou conseguir levantar. Peraí, se colocar do outro lado, consigo. Isso, consegui. Colocar na mesma direção. Tá aí, ó. Mesma direção. Ó, o eixo menor, eixo maior. Provado? É isso aí, gente. Amanhã nós vamos ter aula de esferas, ok? Até amanhã, gente. Obrigado por todos que participaram. Viu? Preparei um monte de coisa. Esse aqui eu não usei, mas era a mesma coisa que o outro. Quando você faz o giro, você trabalha com a mesma forma que a gente fez esse daqui. Que era esse daqui. Obrigado. Foi boa essa aula. Sempre vou tirar as dúvidas. É o nosso compromisso. Até amanhã. O que perguntar, a gente vai responder. Tá certo? Então, até amanhã. Fui. A não ser que não dá tempo e está fora do assunto, claro.